Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre preconceito e liberdade de crença. Antes que eu comece a explicar o assunto, eu vou contar para vocês a história do vendedor de balões. Era uma tarde de domingo e o parque estava cheio de pessoas que aproveitavam um dia ensolarado para passear e levar seus filhos para brincar. O vendedor de balões tinha chegado cedinho, aproveitando a clientela de crianças para oferecer seu produto e defender o pão de cada dia. Como bom comerciante, ele chamava a atenção da garotada, soltando os balões para ver que eles se elevavam no ar, anunciando que o produto estava à venda. Não muito longe do carrinho, um garoto negro observava com atenção. Acompanhou um balão vermelho soltar-se das mãos do vendedor e elevar-se lentamente pelos ares. Alguns minutos depois, um azul, logo mais um amarelo e finalmente um balão de cor branca. Intrigado, o menino notou que havia um balão de cor preta que o vendedor não soltava. Aproximou-se meio sem jeito e perguntou: Moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor sorriu, como quem compreendia a preocupação do garoto, arrebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava no ar, disse-lhe: Não é a cor, meu filho, é o que está dentro dele que o faz subir. O menino deu um sorriso de satisfação. Agradeceu ao vendedor e saiu saltitando para confundir-se com a garotada que coloria o parque naquela tarde ensolarada. O vendedor de balões lhe ensinara a bela lição da fraternidade. Não é a cor, nem a raça, nem a posição social, nem a religião, nem as aparências externas, filho. É o que está dentro de você que faz você subir como um balão. Vocês sabiam que Jesus sofreu preconceito? Vejam bem, antes de Jesus nascer, antes dele reencarnar no nosso planeta, muitos profetas eles avisavam já da chegada de um Messias. Eles vinham falando há muitos anos que chegaria um Messias que salvaria toda a humanidade, que seria um rei. E eles vinham falando e anunciando a chegada desse Messias por tanto tempo que foi se criando expectativas. As pessoas criavam expectativas achando que esse Messias seria um verdadeiro rei, que chegaria para dominar todo mundo. E os judeus na época, né, os sacerdotes, os reis, eles tinham medo, inclusive, de perder o trono deles com esse novo rei que chegaria. E como todo rei que se preze, eles imaginavam que Jesus chegaria em meio a muita riqueza, que seria um nobre, rico, cheio de ouro, né? Que chegaria em grande estilo. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus nasceu numa família humilde, filho de um carpinteiro. Ele nasceu numa manjedoura, cercado por animais, e viveu uma vida muito simples. Ele viveu no anonimato, as pessoas não conheciam Jesus. Quando ele cresceu e começou a espalhar a boa nova, começou a andar pelas ruas da cidade, ensinando, né, as suas lições, quando ele encontrou seus discípulos e começou a disseminar os seus ensinamentos, muitos foram contra. Muitos duvidaram da palavra dele. As pessoas diziam: Imagina, quem ele pensa que é? Esse cara humilde, pobre, filho de um carpinteiro. Vocês acreditam nessas coisas que ele está dizendo? E Jesus não só ensinava, como também ele fazia curas, né? Ele curava pessoas, vocês sabem disso. Então ele era tido como um feiticeiro, alguém que veio pela parte do demônio, imaginem só. Então Jesus foi vítima de muito preconceito, mas ele não tinha preconceito algum. Ele andava com todo tipo de gente. Ele não tinha vergonha de estar no meio dos leprosos, dos pobres,
dos pecadores, ele não fazia distinção de nada, de ninguém, nem de raça, nem de cor, nem de religião, nem de profissão. E muita gente criticava Jesus por essa postura. Eles achavam estranho Jesus entrar na casa de pecadores, de pessoas que não tinham religião, ou de doentes ou de leprosos. Mas Jesus sempre nos ensinou e ele pregava exatamente o que ele nos ensinou: que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai e que, portanto, somos iguais. Então, como Jesus foi vítima de preconceito, nós espíritas também, às vezes, somos vítimas de preconceito. Hoje em dia, não mais, porque, graças a Deus, a nossa doutrina está crescendo muito e cada vez mais espíritas existem, principalmente aqui onde a gente vive. Mas antigamente, quando você dizia que era espírita, as pessoas te olhavam meio desconfiados, com medo, porque, afinal de contas, o espiritismo fala de comunicação com os mortos, né? A gente acredita na reencarnação e a gente acredita na comunicabilidade com os espíritos. Então, antigamente, hoje até um pouco ainda existe, mas nem tanto, as pessoas achavam que os espíritas eram feiticeiros. Então, até um tempo atrás, algumas pessoas tinham vergonha de dizer que são espíritas, né? Mas vejam bem, nós não temos que ter preconceito e nem vergonha da nossa crença. Assim também como devemos respeitar a crença dos outros. Não importa de que religião você seja, o que importa é você ser do bem, fazer a caridade e amar ao próximo. Isso Jesus nos deu o exemplo desde sempre. Ele sempre esteve com todo tipo de pessoa, nunca fez diferença de nada, nem de crença, nem de raça, nem de pobreza ou riqueza. Jesus nunca teve preconceito. Ele foi vítima de preconceito, assim como nós espíritas algumas vezes também. E o que é o preconceito? O preconceito é algo que a gente põe na cabeça da gente, uma ideia que a gente faz de algo que a gente mesmo nem sabe do que se trata. A gente acha que é alguma coisa pelo que ouviu o outro explicando. Por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha certeza que se eu comesse manga com leite, eu morreria. Olha que preconceito. Alguém me ensinou. E por eu acreditar naquilo, eu achava mesmo que eu não poderia chupar manga e tomar leite, que eu morreria. Por que é um preconceito? Porque eu acreditei em algo que eu não conhecia. Eu nunca fiz a experiência de chupar manga e beber leite para ter certeza se eu ia morrer ou não. Então, o que é o preconceito? O preconceito é você acreditar numa coisa sem conhecer. Você acredita porque ouviu alguém falar. Entende? Então, as pessoas tinham preconceito contra Jesus, mas alguém por acaso foi lá conhecê-lo e saber exatamente quem era ele? Poucos foram. Poucos seguiram Jesus. Então, hoje nós estamos refletindo sobre a questão do preconceito, que é tão comum, infelizmente, no nosso mundo. Em que sentido? Raças, cor de pele, status social. Às vezes as pessoas têm preconceito contra gente pobre. Olha que coisa feia. Preconceito contra os diferentes. As pessoas que têm algum tipo de deficiência sofrem preconceito, né? Como eu contei na historinha lá do vendedor de balões, no caso a gente estava falando sobre um preconceito racial. O menininho sofria preconceito por ser negro. Mas tem crianças que sofrem preconceito por terem um problema físico, ou por serem autista, ou por terem alguma síndrome, por serem diferentes. As famílias hoje também são diferentes das famílias da minha época, quando eu era criança. Hoje é comum as crianças terem 2 pais, ou 2 mães, ou serem adotados por uma pessoa sozinha que não é casada. Existem vários tipos de família e a gente não tem que ter preconceito, não tem que ter preconceito com nada. Nós temos que aceitar as diferenças e aceitar o próximo como Jesus nos ensinou. Ok? Um beijo no coração de cada um de vocês. Aproveitem os vídeos que a tia tá mandando e até a próxima.